Olá pessoal, boa noite. Eu sou Christian Pedroso, sou CTPO da Gedanken e eu tô aqui com dois grandes amigos meus, dois gigantes, para a nona mesa com gigantes aqui da Gedanken nós falarmos sobre um tema que está movimentando bastante a construção de software, a construção de artefatos recentemente, que é o design em épocas de IA. Então a gente está vendo aqui uma grande mudança e eu tenho aqui hoje duas pessoas que vêm colaborar com essa discussão e engrandecer muito esse tema. O primeiro deles é o Andrew. Andrew é meu líder de design na Gedanken. Que honra ter você aqui. Andrew, por favor, se apresente para a nossa audiência. Muito obrigado pelo convite, Christian. Para mim é uma honra estar aqui nessa mesa ao lado do Guilherme, com você também. Eu fui consultor, minha última experiência foi na Natura. Hoje é muito grato pela oportunidade de liderar com você na Gedanken. Product Design, UX e interface. Muito bem, obrigado, Andrew. Eu sou o Guilherme, tenho algum tempo de experiência aí no mercado, trabalhei com o Christian no passado, trabalhei fora do Brasil durante um tempo também, voltei, e hoje eu estou como diretor de Product Design na Actable, que é uma empresa americana para softwares de hotel. Muito bem, pessoal. Então, aí esse tema mudou bastante a rotina de vocês, mudou principalmente a rotina dos times de vocês, e mais do que isso, mudou muito a interação entre os times. E isso é uma coisa que essa mudança de paradigma está fazendo com que a construção de software ela seja com muito mais mãos e com processos muito mais colaborativos do que a gente tinha antes. E ela não mudou simplesmente ferramentas, ela mudou o nosso processo de fazer design. Então, assim, eu queria começar com o Guilherme aqui, contando um pouquinho de como isso mudou a rotina dentro dos seus times. E lógico que isso não foi simplesmente uma mudança de ferramenta. Então, Não. conta um pouquinho como essa mudança afetou o dia a dia da sua empresa. Eu acho que essa mudança de ferramenta, ela aconteceu e foi muito impactante, né? Mas não só isso, eu acho que a forma como a gente constrói o produto hoje, ela é muito mais... A gente precisa ser muito mais estratégico, porque a execução disso, qualquer um hoje pode fazer com um prompt, o Product Manager consegue, o desenvolvedor consegue, o designer consegue, então a gente precisa ser muito mais estratégico e inteligente em como a gente ajuda o produto. Um discurso que eu sempre faço e que eu fiz quando a gente fez toda essa transição para a inteligência artificial é do designer entender que a gente não faz mais design, a gente faz produto. Exatamente. E aí até essa mudança que você falou de todo mundo pelo menos ter a chance de prototipar e colocar as ideias mais fáceis dentro do projeto, é uma coisa que nós acabamos de passar, né, Andrew? A nossa CEO, a Thaís, ela acabou gerando um protótipo de grandíssimo valor para a gente, pelo conhecimento que ela tem do negócio, logicamente com algumas limitações de interface, mas é algo que mudou muito na nossa rotina, né, Andrew? Então a chegada dessa possibilidade, inclusive com que os nossos times pudessem ter acesso a essas informações. Então me conta um pouquinho aí de como a gente está vivendo isso na Gedanken também. Com certeza. E esse é um grande valor, né, que é ir atrás de poder tangibilizar através do stakeholder, das próprias CEO, colocar todo o seu conhecimento dentro do produto. E reforçando a ideia do Guilherme, eu concordo. O ponto é a arquitetura do produto, toda a experiência, as amarras, as estratégias. A gente acaba ficando ainda mais com essa visão, não só gerencial do design em si, mas principalmente do produto. Tem uma coisa aqui que eu gosto de frisar a respeito do papel do designer. Porque se a gente parar para pensar, e isso não é muito tempo, a gente olha para 1 ano, 2 anos atrás, talvez até no máximo uns 3 anos, eu tinha até inclusive um designer que era praticamente especialista em interface. Então era um cara que sentava, ele tava, era um fazedor de tela, né? Ele era capaz de fazer ótimas telas, ótimas experiências, sem se preocupar tanto com o resultado do negócio, sabe? Para quanto ele precisava estar contextualizado. E isso mudou bastante. Então isso tem, quanto mais contexto eu tenho, até porque o designer hoje ele precisa se embrenhar muito mais com a tecnologia, com as áreas de negócio, para de fato, né, esse designer que era o layouteiro, o cara que simplesmente era um operador de Figma, esse cara não existe mais. Ele tem que ser muito mais versátil nesse ponto. Então, Andrew, eu até queria que você me falasse um pouco, e acho que isso tem muito a ver com o seu perfil, de fato, né? Algo que o Andrew está recentemente, ele se juntou a nós da Gedanken, mas ele veio justamente por essa
pluralidade de papéis e para poder entender o papel do designer não só como alguém que desenha, mas alguém que de fato gera valor. Então, eu queria que você me contasse um pouco da tua visão de como o papel do designer hoje passou a ser mais versátil e até tirou muitos designers que às vezes eram grandes rockstars do processo para sujar a mão de graxa de uma forma um pouco mais intensa. É verdade, eu vivi muito disso, eu mesmo pude viver na pele isso, né? E tenho colegas, né, que eu acompanhei a evolução, mas hoje até para você apenas manchar a mão de graxa no Figma, você precisa pensar um pouco mais. Com certeza. Né? O Figma não é mais só o Figma. O Figma mudou, a ferramenta mudou, e isso possibilita várias outras chances e necessidades. Então, ao mesmo tempo que você pode explorar outras áreas, outros campos, inclusive saindo do design para produto, para engenharia, para inteligência artificial, tudo isso exige uma estrutura, uma amarra estratégica combinada. Então, não é eu vou fazer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. As variáveis, o prompt, a engenharia de prompt, o handoff, o código, tudo isso exige cada vez mais um determinado tipo de profundidade e, claro, de acordo com o seu contexto, de acordo com o seu produto. E aí eu queria também a sua opinião a respeito, e principalmente porque, como eu conheço o Guilherme há muitos anos aí, até a gente estava falando que provavelmente faz uns 10 anos que a gente não se vê, mas que a gente trabalhou junto mais um pedação, que você deve lembrar que lá para trás o designer que ele conhecia um pouco de front-end, ele já era um designer diferenciado, né? Esse cara conhece aqui de HTML, JavaScript, ele já era diferenciado. Então, agora o designer tem que ter, de fato, além o designer completo, né, o que a gente espera de um product designer, é a visão de produto, é a visão de resultado de negócio, mas também uma visão tecnológica mais apurada, não só de front-end, mas também entender o que está acontecendo no back-end. Então, me conta um pouquinho de como está a rotina de vocês lá nesse processo aqui também. Essa é um processo que mudou muito, assim. Para mim, nunca foi uma dificuldade, porque eu também venho da área de tecnologia. É verdade. Então, antes até, a gente até estava conversando, né? Eu comecei a minha carreira de fato como diretor de arte, mas antes dessa carreira eu tenho um conhecimento técnico de programação e tal. Então, para mim sempre foi muito fácil, assim. Eu tenho esse entendimento. É natural. Muito né? natural, exato. Natural. O que não é tão natural para um designer comum, vamos dizer assim, né? Um Sim. designer que vem já com a bagagem de design, tem um estudo técnico de design, eles não se preocuparam, não tiveram essa preocupação, né? Então, até é muito engraçado que essa semana mesmo, no final da semana passada, eu estava falando com uma designer minha, que a gente precisava fazer uma solução para que para que os arquivos que os nossos clientes mandassem para a gente fossem normalizados pela inteligência artificial. Certo. O que acontece? Os clientes mandavam um arquivo para a gente e a gente tinha que mandar ele para eles de volta falando, pô, isso aqui não está no padrão que a gente precisa. Uhum. Isso levava, sei lá, 5 dias para voltar para a gente. Só de ida e volta, até Nossa, o outro lado responder, até entender o que você está pedindo. Exatamente. Então eu falei para ela, a gente precisa construir uma solução para isso. E eu acho que e aí vai muito além do design, do craft, do design, vai muito além do só construir um protótipo. Eu falei, a gente precisa de uma POC aqui, a gente precisa de uma prova de conceito, né? Ela falou, mas como que eu faço isso? Eu falei, vamos lá que eu vou fazer junto com você, mas a maioria das coisas que vai fazer não sou eu nem você, é a inteligência artificial. Depende de como a gente vai pedir para ela essas coisas, né? Exato. Você precisa saber como pedir. E isso foi uma mudança de paradigma muito, muito grande, porque ainda existe em alguns lugares aquele estigma do designer não precisar fazer código. Realmente não precisa, mas você tem que entender. Exatamente. Essa questão do entender o impacto, e aí entra a questão. Eu sempre tenho dito e falei até no último podcast que nós gravamos aqui com o Joca, que o developer ele era o rockstar da companhia uns tempos atrás. Então Sempre foi. ele era o rockstar, e como o rockstar ele podia pedir 50 toalhas brancas no quarto de hotel, né, e 200 jujubas somente vermelha dentro de uma redoma de vidro. E agora isso deixou, porque o codificar ele passou a ser comoditizado também. Lógico que isso não quer dizer que eu não preciso de um coder, porque eu tenho o Tuning, eu preciso do meu processo de engenharia, arquitetura, só que o processo é muito mais colaborativo a partir de agora. Só que existe uma outra etapa dentro do processo de design e de construção, que é o processo de discovery, que é o que talvez seja, dentro deste cenário de IA, ele tem uma importância ainda maior. Porque, como você mesmo falou dentro da sua explicação, que, puxa,
mais do que pedir para a IA, eu preciso saber o que eu quero pedir, e não só como pedir, o que que eu espero de resultado disso. E eu acho que essa é uma questão importante, que como designers, de fato, a gente até algo que essa semana, a Gabi, que trabalhou com você lembra lá, a Gabi até fez um post no LinkedIn falando que ela participou de um processo de discovery conosco dentro de uma empresa, da ALL, né, da Rumo, e que nós fizemos ela participar de um curso de formação de maquinista, Exato. onde ela foi a primeira maquinista mulher do Brasil naquele momento. Então, um processo de research, de discovery extremamente pesado. Ela foi com o Thiago por uma viagem em Paranaguá de trem para entender o que ela conhecer a rotina do maquinista, que era o produto que a gente tinha que fazer. Ou seja, o processo de discovery ele passou a ter um valor muito grande, porque você inclusive consegue gerar resultado mais rápido a partir Quanto disso. mais contexto para IA, melhor. Exatamente. Então, Guilherme, eu queria que você me falasse um pouquinho de como o processo de discovery para você está sendo auxiliado pela IA. E aí vai desde métodos, processos, etc., mas até às vezes na decupagem disso. Porque uma das coisas que a gente sempre teve grande dificuldade, e eu lembro claramente, né, de um processo que nós fizemos na Madeira, onde nós visitamos a casa de quase 20 clientes e fizemos perguntas e investimento de entendimento da relação deles com os móveis da casa. Eu lembro que o download disso, dessa pesquisa, foi algo que nós levamos meses para fazer, porque a quantidade era tão densa de informação, foi maravilhoso, gigantesco, só que hoje com a IA certamente eu levaria um quarto do tempo para fazer. Então eu queria que você me contasse como está sendo para vocês a utilização da IA na decupagem do processo de discovery, até mesmo na estruturação disso. Perfeito. Eu acho que na Actable, por exemplo, a gente tem um incentivo de investimento em inteligência artificial enorme, assim. A gente pede budget para testar coisa com IA, eles dão budget, a gente não tem, eles estão meio que, tipo, vai testando aí. E isso é uma diretriz da empresa que controla, né, a Actable. Então, a gente teve budget para criar um sistema de produto dentro da IA, em que ele contextualiza todas as ligações e todas as reuniões com o cliente, todos os testes que a gente faz, todas as demos que a gente faz com o cliente do produto. E aí depois a gente consegue acessar isso e decupar essas coisas para o contexto de design, para o contexto de produto, para o contexto de desenvolvimento. E aí começar a fazer o protótipo em cima disso. Então ele faz toda a spec dessas reuniões e desse research todo, e a gente consegue prototipar já em cima disso. Então é muito interessante, um processo muito mais rápido, que facilitou assim muito esse processo de discovery. Não só o processo de discovery, eu acho que não mudou muito. Você ainda tem que falar com as pessoas, você ainda tem que ainda continua falar sendo com para pessoas. humanos, né? Exato, a gente ainda faz isso com humanos. Até uma discussão interessante eu tive semana passada com o meu time, que será que a gente não consegue fazer teste de usabilidade com inteligência artificial? A minha resposta para eles foi, dá, mas o nosso produto é usado por uma inteligência artificial ou por humanos? Sim, exatamente. E aí esse é até um ponto interessante, e até eu vou puxar esse mesmo assunto com o Andrew, porque nós estamos exatamente fazendo isso dentro da Gedanken. A gente está fazendo um processo de utilização de agentes, e lá é até algo que nós mesmos aqui falamos, olha, nós temos uma limitação aqui. Até o capítulo 3 ou 4... Dá para fazer. Dá para fazer, e você vai ganhar tempo com isso, mas a gente tem que lembrar a nossa UX, a nossa experiência, a melhor experiência é de humanos para humanos. Exatamente. Então, Andrew, me conta um pouquinho até da ferramenta que a gente vai começar a usar para isso e como tá sendo a nossa expectativa para acelerar o processo de utilização de testes através de inteligência artificial. Perfeito, conto sim. E algo muito importante a ser dito é que o perfil do designer como um todo também muda, né? Ele também se adapta muito mais. A diversidade que a gente tem de perfil com atuação de pesquisa, projeção, interface, eu vou fazer um esboço, eu vou fazer um wireframe, dependendo do perfil, da personalidade, mas principalmente do perfil, a combinação ali técnica muda muito. Então a IA acaba exigindo mais o perfil analítico, essa é a minha leitura. Então, quanto mais analítico você puder ser para você mesmo questionar o método, o processo, direcionar, colocar eu vou usar IA para rever um discovery, eu vou usar IA para criar
persona sintética, o usuário sintético. Esse caso, para mim, é maravilhoso porque a gente entra no critério e no que resolve. Exatamente. Então, o primeiro ponto é, fator humano é uma coisa, lidar com pessoas é uma coisa muito diferente do que lidar com IA. E por mais perfeita que seja a simulação, nunca vai ser humana. Mas não é por isso que ela não resolve problema, Isso, que não acelera. que ela não evita acelera desperdício, que ela não acelera, exatamente. Então, basta a gente dividir muito bem isso e apurar muito bem os critérios também que a Exatamente. gente está usando. A pra configuração dessas personas Perfeito. sintéticas é extremamente importante para saber os teus critérios e até onde você vai. Porque o que às vezes a gente esquece, né, que todo o processo de IA, ele depende muito de parametrização testar. e da clareza do que você dá e do que você espera desse resultado. Perfeito. Porque você esperar que a IA tome a decisão para você do que você espera é um erro muito grande que Perigoso, as pessoas têm. perigoso. Isso. Perigoso. E que a maioria das pessoas que são leigas no assunto, às vezes acham, não, eu vou criar aqui o meu... Tá perfeito. Isso, tá perfeito, só que só roda no meu local host, né? Então, quando as pessoas começam a colocar a mão nisso e as dificuldades começam a aparecer, a gente lembra que, puxa, isso aqui é um humano que está do outro lado, é uma pessoa que às vezes está num processo sob pressão. Então, inclusive, acho que você trabalhou, inclusive, nos processos que a gente trabalhou com a Philips Sim, lá para trás, e a gente lembra, assim, puxa, era um processo extremamente delicado, porque era um sistema hospitalar, ou seja, qualquer decisão mal tomada ali pode matar uma pessoa. Então, lembra que a gente sempre falava Sim. sobre isso, o quanto isso era importante. Importante. Então, nem sempre a IA vai ter essa mesma Cuidado, sensibilidade né? Cuidado ali. sobre o processo. E aí, como vocês já até falaram aqui, o Product Designer ele passa a ter um papel, inclusive, de integração. Inclusive, que é um papel que o Andrew está executando dentro de um projeto que nós estamos trabalhando, que você pensa, puxa, mas talvez lá para trás eu participaria disso aqui de uma outra forma, me limitando mais às questões de interface, mas como isso é tudo integrado hoje, tanto o processo de codificação, o processo de resultado do negócio, o processo de precificação, então todo esse processo hoje é muito mais integrado, ele é quase que único, porque ele é construído a muitas mãos ao mesmo tempo. Isso está trazendo desafios também. Muito. E aí, eu queria que vocês me trouxessem um pouco dessa visão de vocês a respeito dessa versatilidade do designer que passa a ser muito maior. Qual que é o grande problema na minha visão hoje? A academia não preparou para isso. Então, boa parte dos designers que estão tendo essa maior proficiência, essa maior flexibilidade para trabalhar nesse cenário, são designers que vêm de carreiras híbridas. Ou seja, um cara que já foi developer, um cara que às vezes já empreendeu, um cara que já foi coder, um cara que teve uma visão muito mais, às vezes, de consumidor daquele produto que ele está tratando e não simplesmente alguém acadêmico, né? Então, Andrew, eu queria que você me falasse um pouco dessa visão também, do quanto a versatilidade do designer hoje, ela passa a ser uma pessoa que tem uma visão de negócio, uma visão muito mais madura a respeito daquilo que ela está construindo. Perfeito. O contexto exige isso diferentemente, mas de fato todos os pilares ficam muito mais emaranhados, né? E isso depende da skill da pessoa. Para mim, a leitura de vocês, estava até falando com o Guilherme um pouquinho antes, do contar a história. Então, assim, para alguns isso vai ser um superpoder e que o storytelling vai ajudar a fazer essas amarras, a articular dentro da organização. Enquanto para mim, o meu lado, eu usaria mais negócio, eu iria pelo ROI. Eu iria pelo, não, vem aqui, qual é a sua dor? Vamos resolver, ó, é assim, assado. Então, eu acho que a gente tem perfis, misturas aqui, e que, de acordo com cada perfil, contexto, time, isso pode se desenvolver de diferentes maneiras. Mas uma coisa que é para todos é a necessidade de articular e de entender o cenário fora do seu quadrado. Ótimo. E então, Guilherme, nesse ponto, até acho que complementando isso, até queria que você falasse um pouquinho, porque até falasse um pouquinho como é o seu público lá. Seu público é mais B2B, é mais B2C, e conta um pouco do quanto essa experiência do designer, tendo uma visão de negócio, uma visão mais madura, faz a diferença no dia a dia para o seu time. Perfeito. A maior parte do nosso público é um B2B, né? Porque a gente vende para hotéis e grupos de hotéis, mas tem uma pequena parte do produto que é um B2B2C.
Porque é uma parte onde o front desk de um hotel, por exemplo, ele vai conversar com o hóspede Certo. pelo próprio aplicativo, né? E aí você tem essa devolutiva e muitas vezes é engraçado que como todos na empresa estão acostumados a fazer um B2B, quando a gente vai fazer uma coisa que é B2B2C, que na ponta final quem vai ver é o hóspede do hotel, às vezes tem alguns cuidados que o designer precisa colocar pro Product Manager, que é, pô, mas isso aqui a gente não pode fazer desse jeito tão duro, porque é o cliente do hotel que está pagando, sei lá, $3.000 a diária, que vai ver isso aqui. Então, precisa ter um cuidado, um detalhe, aquele refino que o designer consegue, né? Consegue dar. E eu acho que, assim, o que a gente até estava falando sobre o repertório e eu entendo que o designer hoje que vai se dar muito bem com essa nova era de IA e tal, é o designer que tem repertório. E me preocupa muito, assim, os designers júnior que estão vindo e estão chegando, que eles não têm naturalmente esse repertório porque estão começando agora. Né? E aquilo que você falou, o designer que é mais eclético, vamos dizer assim, que tem mais essa bagagem, esse repertório, são, pelo menos no meu time, os que eu vejo que estão se dando um pouco melhor, assim, com a inteligência artificial, porque ela não fala não para você, né? Exato. O que você quiser, ela vai te dar. E se você não tiver aquele olhar crítico até que você estava falando, Sim. A forma como você conduz é que vai fazer a diferença, né? O viés, né? O viés, exato. Então, é muito comum o Product Manager chegar pra gente hoje com um protótipo, como foi a CEO de vocês. A gente olha aquele protótipo e no início os meus designers falam, pô, mas ele vem com o negócio pronto pra mim. Eu falei, gente, não tá pronto. Sim. Não muda muito do que era no passado, que os produtores chegavam com um sketch feito na mão ali, né? Sim, exatamente. Só que agora você pode clicar. Essa é a diferença. Então, você tem que olhar aquilo, eu falo para eles, a gente tem que olhar pelo valor que aquilo entrega, não pelo visual que aquilo te dá. Exatamente. E até essa é uma coisa que é uma provocação boa, que a gente tem que lembrar, que a IA ela democratizou a execução. Total. Então, que era uma coisa, e eu venho de um tempo onde eu tenho designers que são meus amigos, que são artistas fantásticos. Ou seja, ele tem uma pegada visual, caras internacionalmente premiados, só que assim, o que a gente está falando aqui de uma entrega de produto, de uma entrega de valor, esse designer hoje, inclusive, está sofrendo. Muito. Ele tá, às vezes, porque a IA está fazendo boa parte do trabalho dele, às vezes concordando você ou não com isso, está reduzindo o tempo de entrega de um processo desse vertiginosamente. Ou seja, o valor hora que esse artista tinha ali reduziu significativamente. Era alguém que tinha uma veia muito mais artística até do que matemática. Eu diria para você hoje, o design é muito mais matemática do que arte. Então você tem muito mais formas de medir, muito mais interação e, como eu falei, assim, o diferencial ele passa a ser o pensamento consciente e não simplesmente a execução, não é? Total. Perfeito. Inclusive, o artista ele ganha também espaço para Sem explorar dúvida. novas telas, né? Com novas ferramentas. Então, assim, isso não morre, mas vai exigir sim uma transformação um pouco dolorosa. Porque agora a gente, o designer ele tem o papel de materializar decisões. Então é muito menos aquela questão de ele estar concebendo alguma coisa de uma maneira, às vezes, até mais profunda, porque os stakeholders que estão em volta dele já estão capacitados a trazer aquilo de uma forma mais estruturada. Eu, como a minha veia de designer também, eu digo assim, puxa, que maravilha que isso está chegando. Até como você falou do seu time, puxa, mas o cara está me trazendo tudo isso aqui pronto, nós ouvimos isso aqui também. Puxa, mas me trouxe já a interação aqui, o que eu vou fazer? É aí que você entra, é aí que a sua especialidade, a sua ciência que você estudou, vai dizer por que esse botão não está na esquerda e não à direita. É isso. Então é um pouco desse cenário que eu acho que a gente está passando. Muito bem, e aí quando a gente fala dessa integração tecnológica, existe um fator importante aqui que eu acho que é o que gera consistência, de fato, vai gerar produtividade e vai colocar os limitadores. Como você falou, a IA não nega nada que você pede, então ela vai entregar tudo aquilo que você pedir. E um ponto importante sobre isso é o tal do nosso design system. Então, puxa,
o quanto o design system, de fato, integrado com as ferramentas, com as plataformas, ele muda esse cenário. Uhum. Ele faz com que, inclusive, o handoff do quem criou este protótipo para o time de design e, consequentemente, para o time de tecnologia que vai implementar isso, seja muito mais facilitado. Inclusive, né, Andrew, a gente começou a usar o Code novo Connect. o Code Connect do Figma lá, que é uma novidade que o Figma está prototipando conosco ali. Então, Andrew, fala um pouquinho disso, do quanto o design system é importante nesse processo, seta os guarda-reios necessários, mas no final das contas ele gera produtividade geral para o time. Muito, total. Mais do que nunca, o Design System ele é um dos principais escaladores É a aí. estrela, né? É a estrela. Porque em um momento onde todo mundo pode tangibilizar, ajudar, e você precisa tornar isso assertivo, até para pequenas coisas, eu Uhum. diria, né? Você conseguir integrar as suas ferramentas para de fato gerar valor rapidamente, o Design System ele é o cara que vai garantir isso. Ele por si só é suficiente? É, mas tem como acelerar mais. Sim. A gente fez recentemente a implantação, a gente transformou nossa operação de fato em Design to Code, usando o Code Connect, VMCP, usando o Cloud. E agora, mais do que nunca, a gente em poucos dias, Guilherme, conseguiu constatar ganhos assim imensos. Isso, né? Até acho legal você contar para, acho que boa parte das pessoas que estão vendo esse podcast talvez ainda não conheçam o Code Connect do Figma. Então conta para o pessoal o que é essa ferramenta e como a gente está extraindo o valor dela recentemente. Perfeito. O Code Connect é um recurso do Figma que possibilita você conectar Git, IA, MCP. Você tem toda a sua estrutura vinculada a partir da IA. Então, o Dev agora, conectado via Code Connect, com MCP, ele não gasta token igual ele gastava. Porque hoje Dev não tem Dev que não use IA, né? O Dev e a IA são integrados. Com o Code Connect, tudo fica facilitado, tudo fica integrado, é auditável, você não perde absolutamente nada. Inclusive manutenção, né, Andrew? Acho que essa é uma coisa importante. Então, sustentação ficou baba, cara. isso, porque é uma das coisas que sempre é um problema da gestão, puxa, eu tenho esse componente usado em 28 telas diferentes e eu preciso fazer uma atualização dele. O Code Connect, ele é um dos grandes aceleradores da manutenção disso e Exato. da gestão do código. Né? A governança, o analytics que ele habilita, eu diria, permite que a gente seja muito mais ágil e assertivo, porque você nem sempre tem uma visão total, né, horizontal ali do que você precisa para aquele momento. Existem muitos contextos, mas na minha carreira eu enfrentei muito o desafio de eu faço uma grande entrega, eu pego um produto, atendo sobre produtos, avanço para outro contexto. Uhum. E aquele lá eu tenho que, né, fazer manutenção, voltar. Então eu tenho que ficar gerenciando o time, gerenciando o produto e fazendo essa manutenção constante. Com todo esse recurso do Figma, isso fica tudo muito facilitado. E os devs agora também, isso eu senti na prática, o dev front, ele aproxima muito da gente. Uhum. Agora o designer, ele é, assim, mais do que antes, já está totalmente colado com o front. E a gente vai, com certeza, passar a pensar junto na Gedan, que a gente já está experimentando um pouco disso, de como melhorar ainda mais. Uhum. O que facilita ainda mais. Né? E não só falando de velocidade, mas de valor. Às vezes você troca Qualidade também, né? Exato, a qualidade. Às vezes você troca uma coisinha ali, a engenharia de prompt, as skills são muito importantes, então tem alguns recursos adicionais aí que ajudam bastante também. Pô, eu queria que você contasse também, Guilherme, um pouco da sua experiência com Design System e coisas que você entende que foram grandes, Nossa. grandes ganhos que você teve a partir disso, porque nem sempre as pessoas dão o devido valor para um Design System, principalmente quando, e é algo que é relativamente comum, né? Padrão é uma coisa tão boa que cada um quer ter o seu, né? Então, mas às vezes até você utilizar um Design System de mercado, uma coisa que já está pronto, acelera muito o processo de adoção e desenvolvimento. Então, me conta um pouquinho da tua experiência, algo que você possa ter passado aí. Então, a gente está desenvolvendo esse nosso design system, essa ideia desse design system já faz algum tempo lá na Actado. Eu me lembro que quando começou esse boom assim de vibe coding e tal, com prototipação com IA e tal, eu e minha design lead, a Bruna, a gente falou, pô, isso aqui é um
pode ser uma coisa para a gente começar a dar vazão para esse design system, porque o nosso design system, ele ficava muito no Figma. Aí o que acontece? O design system no Figma, o meu stakeholder, o meu manager direto, ele não vai entrar no Figma para ver. Ele nem sabe o que é o Figma. Sim. Né? Ele sabe que tem o Figma, né? Mas ele não vai entrar lá para ver. E, ao mesmo tempo, se esse design system viver só no Figma, ele não serve para nada. Né? E como a gente tem muito legado de produtos, são 4 produtos na Actabio, ficava muito difícil fazer essa paridade. Então, quando a gente viu essa oportunidade, a gente falou, pô, a gente precisa codar isso aqui. E eu e ela, bem no comecinho do Claude ali, a gente falou, pô, vamos fazer isso aqui, nós. Eu e ela, a gente fez, apresentou. No começo, os desenvolvedores ficaram tipo, mas vocês fizeram? Mas como assim? Não, pô, dá uma olhada no repositório aqui, e daí você me diz se tá bom, se tá ruim, se a gente tem que jogar fora e tal. E assim a gente começou abriu essa conversa com o desenvolvimento. Pulando assim várias etapas aqui, para não estender muito. Hoje a gente usa, sei lá, 10% do Figma. Porque o nosso design system hoje tem um pacote NPM que qualquer um pode instalar, qualquer um da empresa pode instalar e começar a prototipar em cima dele. E esses protótipos, eles já saem na linguagem que o nosso produto usa, que é Angular. Uhum. E o handoff ficou muito mais facilitado, porque produto ou design, quando vai fazer um protótipo e passar para desenvolvimento, está usando o mesmo componente. Está usando o mesmo código. E o meu ponto aqui, a minha próxima pergunta é exatamente essa interação com engenharia. Porque a gente tem, devemos lembrar, né, o quanto foi uma relação sempre conflituosa. Muito. Entre você praticamente ter que conferir o que o front-end codou depois para ver se era exatamente a experiência que você pediu. Então, o Design System ajuda muito nesse aspecto. Mas até eu queria entender, se você entende que esse movimento, tanto de IA, quanto a utilização de IA com Design System, ele diminuiu o handoff para a tecnologia, e também se você entende que isso aproximou essas disciplinas. Muito. Porque hoje, né, o tempo do protótipo até uma versão execuível, ela diminuiu bastante. Muito, muito. Não, com certeza, eu acho que facilitou, aproximou. Eu brinquei com eles, agora a gente pode ser melhores amigos, a gente não precisa mais brigar. Sim, exatamente. Né? A gente não está ainda a minha próxima grande aposta para os meus designers é a gente começar a fazer pull request no repositório de código mesmo, onde está o produto de verdade, né? Com API, com back-end, com tudo. A gente ainda não está nessa etapa, mas seria o nosso próximo passo. E aí eu acho que tudo vai ficar muito conectado e, de fato, a gente vai poder ser melhores amigos, porque o desenvolvedor, seja front, seja back, seja full stack, ele não tem aquele mesmo olhar, assim, não é uma crítica, né? Mas ele não vai ter o mesmo olhar que um designer tem. Então a gente vai olhar para o detalhe, a gente vai olhar para aquela experiência de deleite, aquela animação que não está naquele ponto que a gente queria. E isso a gente vai poder controlar agora, né? Coisa que a gente nunca conseguiu. Então eu acho muito... Eu estava até falando com designers que a partir do momento que a gente conseguir fazer isso, toda a briga do tipo, não, mas isso aqui tinha que fazer uma animação para a esquerda e tá para a direita, tinha que ter 1 segundo, tá 1 segundo, ponto 3, isso tudo vai acabar. Porque a gente vai conseguir estar ali e dar esse refino que o desenvolvedor não tem tempo, que ele não vai conseguir fazer porque ele está focado em outras coisas, né? Então, acho que toda essa vamos dizer, esse ruído de handoff que teve a vida inteira, assim, com design e desenvolvimento, vai diminuir muito. Assim. Isso já é possível com o Code Connect. Com certeza. Exatamente. Então, até isso, André, eu queria que você falasse um pouco, porque nós tínhamos uma dificuldade relativamente grande durante o processo de construção do nosso handoff de design para o resultado final de uma tela entregue. Então, e aí, às vezes, era por um erro de planejamento, às vezes era por um momento que o componente não estava maduro no design system. A gente teve uma série de aprendizados com isso e a gente melhorou muito essa integração com tecnologia, diminuindo o handoff. Então, André, eu até queria que você contasse um pouco de como tem sido, até desde que a gente passou a usar o Code Connect, a nossa interação do design com o time de tecnologia, porque hoje eles são operadores do nosso Figma, né? Então é uma coisa que é curioso a gente falar sobre isso. Como você falou, dentro da realidade que você tem,
você está, ao mesmo tempo, gerando código lá no codebase final, Uhum. nós estamos fazendo isso e o oposto também, fazendo com que os desenvolvedores alterem propriedades no Figma de componentes que a gente vai utilizar depois. Fantástico. Exatamente. O fato do dev, inclusive eu vi hoje de 2 devs do nosso time falando, isso aqui, ó, tive essa sugestão, posso mudar? Falei, pode, só avisa o Gabriel lá, né, informa o time pra gente ficar sabendo. Isso é muito legal. O Code Connect, quando ele vem com Dev Mode e o Code Connect, né, o upgrade. Ó, pessoal, já queria dizer, o Figma não tá patrocinando a gente, tá? Não tem jabá do Figma aqui, a gente só tá feliz pra caramba com a plataforma. Realmente, ele agregou muito. O dev vai lá no frame, na section, ele seleciona o frame, tem um link vinculado que gera a spec completa daquela referência. E quando ele vai para o console, para o MCP, ele já vai pegar tudo aquilo direto. Quando vinculado ao repositório, e aí depende de como cada um se organiza, mas você tem já acesso a tudo, a todas as configurações. Então é muito mais prático e direto. O dev mesmo ir lá e falar, isso não está padronizado, isso está fora do padrão. Até as coisas que a gente pensava em fazer fora do padrão, hoje a gente constrói com DS. Perfeito. Uma pergunta. Depois, porque a gente usou a gente tem isso plugado no Code Connect, mas a gente não usa muito o Figma. A gente vai direto no repositório com IA, as alterações que precisam em componente e tal. Via NPM. Exatamente. No repositório, a gente tem um repositório do nosso design system, e aí a minha design lead e o desenvolvedor front-end que é responsável por isso, eles mesmos fazem as alterações lá. Então, o Figma a gente não... A gente tem meio que abandonado, assim, o Figma em alguns momentos. A gente soluciona e aí faz protótipo. Soluciona e faz protótipo. Eu acredito que isso dependa muito da maturidade e do quão do zero você tem que criar, sabe? Então, se você tem um contexto onde você vai usar muita coisa pronta, vai construir uma experiência que não tem desafio. Em interface, por exemplo, dá para ir via NPM tranquilamente. Agora, se você tem que resolver um problema, criar uma experiência ou transformar algo denso em algo mais dissolúvel, você vai precisar do Figma. Pelo menos essa é a minha experiência até aqui, sabe? Porque você precisa ver e exercitar mais daquilo, inclusive recombinando componentes. E aí uma coisa que eu acho que vale a pena falar, independente de ferramenta e método de desenvolvimento, que a IA ela acelera muita coisa. Muito. Né? Então, ela tanto na construção de código, a construção de interface, mas existe uma coisa que ela continua sendo necessária, que é entender as pessoas. Não, o papel do design, a gente tem que lembrar o que é o design na essência. E é você resolver problemas para pessoas. Então, é poder construir coisas para resolver problemas, para tornar as coisas mais fáceis. Então, eu acho que até esse momento que a gente está vivendo aqui, ele está ressignificando, inclusive, a própria profissão, que é, de fato, você se preocupar menos com o ferramental e mais com o problema que você está resolvendo, que é uma das coisas que fazem muita diferença. E aí, uma coisa que eu queria entender de vocês é que, puxa, a gente vem vivendo isso, essa velocidade de mudança muito grande, principalmente quando a gente fala de utilização de ferramenta, construção, integração com tecnologia. Mas e como nós contratamos pessoas para trabalharem nessa velocidade? Que é uma carência que o mercado vem vivendo. Então, inclusive, a gente vê, não é só... todo mundo diz que só os desenvolvedores torcem o nariz para a tecnologia, mas tem muito designer também que não quer entender. E lógico, né, pessoal, existem coisas diferentes. Quando a gente está falando, aqui é de um design de produto. É como a gente falou, puxa, como é que eu uso uma ferramenta para decupar melhor um processo de discovery? Puxa, isso acelera muito. Vou usar a tecnologia para isso. Vou usar para me ajudar a criar uma interface. O pessoal às vezes pensa que é aquele flyer que tá todo mundo colocando. Igual. Tudo preto com dourado, com a fotinha do lado. Isso, a mesma fonte. Nossa. Não é isso, pessoal. A gente está falando de fato de aceleração de construção de interface. Então, a gente vive esse desafio tanto de qualificação dos nossos times quanto de contratação. Como vocês estão vendo esse movimento de mercado? Assim, não sei se vocês precisaram não só contratar, mas o que vocês estão vendo como perfil do designer para trabalhar nessa realidade. Eu estava falando até com o Andrew isso um pouquinho antes de começar, que esse ano eu contratei 2 pessoas e meu time inteiro é aqui do Brasil, né?
a empresa americana, mas o meu time são todos brasileiros e a gente contrata aqui. E foi até uma dificuldade, assim, que eu tive de achar pessoas que já tivessem uma fluência com inteligência artificial. Até é curioso você pedir uma fluência com inteligência artificial, sendo que isso começou, sei lá, não faz nenhum ano que a gente está nessa democratização, vamos dizer, né? E os meus stakeholders, os meus managers, eles pediam isso, pessoas que soubessem operar. Falaram, gente, não tem, assim, pessoa que tem essa fluência, nem a gente tem aqui muito, né? A gente está todo mundo aprendendo. E como eu até falei pro Andrew, para mim, ensinar a pessoa a operar a inteligência artificial é o mais fácil, assim, né? Porque você sabendo fazer o trabalho que você tem que fazer, você sabe o que você vai pedir, né? Só precisa dar uma adaptada aqui e ali. Então, para mim, a maior dificuldade que eu tive em contratar talvez seja a mesma dificuldade que eu tinha antes, que era designers que conseguissem me contar uma história. Começo, meio, fim, Sim. com coesa, com sentido, né? E muitos desses designers não conseguiam. Ótimo. Né? E a sua visão, Andrew? Como você está vendo isso? Eu tenho uma frase que eu sempre brinquei, né? Hoje eu levo mais a sério. Que é, cara, eu projeto qualquer coisa. Eu nunca vi um foguete na minha vida, eu vou resolver isso, eu vou projetar o foguete. E talvez, independente do perfil, a mentalidade seja nesse lugar, sabe? Eu tenho que conseguir resolver, eu vou resolver. Eu sou mais pesquisa, eu vou usar determinadas ferramentas, e a gente tem que se adaptar e aprender. Concordo totalmente. Todos nós estamos aprendendo, né? Total. A gente está num momento onde a gente precisa modelar isso melhor. Não vai parar agora, não para de surgir novidade, ferramenta, produto. Então é o momento da gente conseguir entender o que a gente precisa, os perfis que a gente precisa e também fazer o nosso papel de educar. Muito. Porque Sem dúvida. A capacitação das pessoas, ela passa a ser cada vez mais intensa e contínua. E aí, até algo que eu sempre, e Andrew e Guilherme sabem muito bem, que são os meus princípios de avaliação das pessoas. Eu acho que eles passam a fazer cada vez mais sentido, né? Como eu avalio o produto. Então, eu avalio primeiro pelo pilar do design, e aí o design por essência. Como é que eu resolvo problemas, como é que eu entendo esses problemas, como é que eu me conecto com isso, né? Como é que eu conecto com a dor do usuário. O segundo ponto é de viabilidade tecnológica. Puxa, como é que eu entendendo isso aqui, e aí veja a importância da IA nesse momento, quanto eu consigo entender se isso aqui é viável em termos de código. Porque esse era um problema que eu sempre tinha nos times. Então eu tenho uma pontuação que eu faço para os meus liderados sempre, e geralmente o cara que ele tinha uma alta pontuação de design, ele tinha uma baixa pontuação tecnológica. Então era raríssimo. Começando a equilibrar. Agora começa a equilibrar. Então o outro lado também é verdadeiro. O cara de tecnologia, ele passa a entender um pouco mais do design, não só da interface, estou falando do conhecimento do problema, né? E existe um terceiro ponto aqui que é a mensurabilidade. Como eu vou usar os dados para aprovar métrica de sucesso, métrica de fracasso, ou seja, o entendimento que aquilo que eu fiz está gerando valor. Exato. Como eu sei que esta tela que eu acabei de publicar está gerando valor para a companhia? Então, quando a gente está num processo B2B, logicamente isso aqui é mais difícil ou seja, não é que é mais difícil, eu diria que é mais custoso para você entender o resultado, mas eu lembro claramente quando eu trabalhava lá na Madeira, puxa, se eu coloquei uma nova interface de venda de sofá, caiu a venda. Se caiu a venda, eu coloco de manhã à tarde, eu já sei o resultado, sabe? Logicamente no B2B é um pouco mais difícil, mas são coisas que esse entendimento do que o design precisa medir o sucesso e o fracasso das coisas é um fator importante de sucesso também. Eu tenho o meu quarto pilar, é quanto isso está conectado no negócio. Ou seja, eu estou fazendo uma interface, um protótipo, um produto lindo e maravilhoso que vai mexer o ponteiro que a empresa precisa. Então, esse é um cenário que a gente tem que lembrar. O profissional que entende de negócio, de tecnologia, da mensuração, esse profissional é um profissional que já está um passo à frente. E aí entra o ponto que você falou. Eu sempre treino meus times, inclusive, sobre o storytelling. O quanto você precisa saber explicar aquilo que você está fazendo, o quanto você precisa ser claro na transferência da mensagem para o seu stakeholder. Porque essa é uma coisa importante, por mais precisa que seja a sua interface, ela pode ser criada com IA, tenho usado todos os princípios de design, eu tenho um teste de usabilidade maravilhoso,
Se na hora de eu apresentar isso para o meu stakeholder principal, que é o dono do negócio, Se ele não entender, eu gaguejar e ele não entender, você jogou todo um trabalho fora. Ou mais do que isso, às vezes no momento de entendimento disso, você acaba gastando uma energia enorme, não conseguiu convencer, e pior, o outro lado está pensando, cara, esse cara não entendeu nada que eu pedi. Então, essa tua detecção, né, de quem sabe te contar uma boa história é algo que eu valorizo muito, sabe? Saber contar aquilo que você está fazendo, e dentro das minhas classes de storytelling para o meu time, eu sempre friso. Você minimamente precisa saber contar a melhor história sobre você. foi o que eu falei. Foi exatamente o que eu falei para ele. Então, você contar a sua história de uma maneira bela, de uma maneira clara e que o outro lado entenda, e a gente vê isso muito em entrevistas, nesse processo, como a gente falou, de recrutamento e seleção de designers, a gente vê às vezes que o cara tem um currículo maravilhoso, fez um monte de coisa, mas não consegue minimamente contar a própria história. Perfeito. A primeira coisa que eu penso, puxa, quando eu tiver um desafio, que tiver que contar uma história difícil para convencer para um board de 4 ou 5 pessoas que são diretores, C-level dessa companhia, como é que vai ser essa história? Isso custa muito caro para as organizações. Então é um fator importante também. E dentro desse cenário também, eu queria que vocês me falassem um pouco como vocês têm feito para avaliar os times de vocês. Porque, como falamos aqui da capacitação, do processo, como vocês têm analisado esse cenário? Porque, logicamente, não tem profissional pronto nesse cenário. A gente está tentando qualificar, está tentando dar as ferramentas. Mas me conta, Guilherme, um pouco de como você está fazendo dentro do seu time, tanto para avaliar, dar os feedbacks corretos para o seu time. Perfeito. Hoje, o que eu tenho tentado fazer, a gente vai tentar implementar, são algumas métricas ali que a gente vai... a gente está nesse processo ali de construção dessas métricas ainda. Porque hoje a gente mede muito produto e pouco design. E aí o design ele estava sendo mensurado com volume de entrega. E isso estava me incomodando, assim. Realmente, incomoda muito. Incomoda muito. E até essa é uma discussão que eu tive até com o meu chefe essa semana sobre isso, como a gente pode reverter isso. Porque o volume de entrega hoje, medir esse volume de entrega com o IA, ele é completamente injusto, assim, né? Porque Sim. você consegue produzir muita coisa, mas o quanto dessa coisa está funcionando. Tá virando um negócio. E aí Exato. entra o exemplo do meu quarto pilar aqui, né? Quando ele está conectado com o negócio, ele moveu o Perfeito. ponteiro. E é exatamente aquilo que eu estava comentando sobre a normalização dos arquivos lá que eu estava fazendo com a minha designer. Eu acho que isso está muito mais conectado com o negócio. Sem dúvida. E talvez não seja um problema tradicional de design que ela está resolvendo com uma interface ou com uma experiência diferente, mas ela está resolvendo um problema de tecnologia com design. E isso é incrível, você conseguir fazer isso Sim. com inteligência artificial. Então, talvez essa seja uma das coisas que a gente vai começar a mensurar como os designers conseguem conectar tecnologia, design e negócio. Isso. Porque antes era só design e negócio, né? Isso, exatamente. E tem um ponto aqui, e até algo que, como eu reforço para vocês, o Andrew ele é recente na companhia. E assim que ele chegou, nós começamos a discutir. E aí, Andrew, como é que nós vamos medir a efetividade do seu trabalho? E nós falamos muito sobre métricas de design, ou seja, o quanto eu estou gerando valor, quanto essas interações estão trazendo resultado para o negócio. Perfeito. Então, Andrew, conta um pouquinho aí de como você está vendo esse cenário também e como a gente está implementando isso dentro da companhia. Perfeito. Eu acho que tem alguns pilares, mas só para falar um pouquinho de IA, a taxa de uso na resolução por IA é muito importante também. É verdade. Então, separar por campo, né? Então, eu tenho writing, UX, pesquisa, como eu uso, onde eu uso, e fazer aquele famosinho depar ali, uma comparação simples, ajuda muito. Em experiência, eu diria que em experiência a gente tem muito da IA para ajudar a gente a coletar essas métricas automatizadas, né? Hoje eu fiz uma brincadeira, dentro do Figma mesmo, usando o agente do Figma, eu fiz uma brincadeira de simular algumas coisas ali na tela. Pensando em um teste de usabilidade, não foi de fato um sintético agindo, mas isso me deu algumas ideias. Eu falei, tá, legal, eu posso usar esses indícios para alimentar minhas métricas que vão ser puxados no code, vai estar amarrado no Git, vai ficar no repositório. Então, do que eu vou precisar mesmo de dados? De onde eu vou pegar? Isso até muda a minha concepção de interface, de qual vai ser meu Analytics. Porque agora, veja, eu não tenho um Analytics, eu tenho várias pecinhas que formam
um dash que eu nem sei como eu vou ver ainda, mas que se for um bloco de notas ele já vai me contar. Com certeza. Então ele pode até gerar uma tela no final, né, disso tudo. Sem dúvida. E eu posso mensurar isso separadamente, por fluxo, por jornada. Eu posso contar, olhar mais para negócio, mais taxa de negócio, mais taxa de design. Isso, até então é algo que vale lembrar, né? Talvez o designer de um tempo atrás, e não todos, inclusive, né? Ele tinha muito a vontade de olhar para o Hotjar, o mapa de calor, a taxa de clique, os dead clicks, esse tipo de coisa, o próprio Google Analytics e tal. E agora, a exigência é que sim, você olhe de fato para o negócio, para o que aquilo está convertendo, Uhum. quanto aquilo está sendo. Porque isso era um papel que às vezes era delegado para produto. E não que produto vai deixar de fazer isso, eu acho que tem que continuar fazendo. Mas eu acho que a aproximação dessas disciplinas aqui é o que está tornando cada vez mais os profissionais envolvidos na criação de um produto tendo que ser mais versáteis e entender um pouco mais desses 5 pilares que eu falei. E a influência, né? Tem uma curva aqui, então vamos supor que produto atingiu um certo teto em contexto ali. Exato. E aí depende um pouco mais de engenharia, de design. Dependendo muito do produto e do PM que está ali, né? Também. A IA esticou um pouco esse teto, né? A gente ganhou um baita respiro para, peraí, dá para fazer mais coisa. Então, eu acho que essa Consegue extrair mais dela, né? Não, sem dúvida. Hoje a gente mede muito o NPS. Eu sou, dentro da empresa, eu talvez seja o mais crítico, assim, dessa mensuração por NPS. Todo mundo aqui mas tudo bem. Vou deixar, vou pedir para editar isso aqui depois. Corta depois. E até por isso eu tô querendo implementar outras métricas de design, porque no NPS a gente captura muito, e a IA ajudou muito nisso, né? A gente conseguir capturar esse sentimento e categorizar essas respostas de NPS que a gente tem. A gente captura muito problemas de usabilidade e interface, né? Que as pessoas colocam no NPS. Mas a gente precisa ser mais específico nessa mensuração. Então essa é uma das coisas que a gente quer implementar, essa mensuração específica da experiência. Porque isso é uma das coisas que faz muita diferença para o nosso usuário final, porque o foco dele não é operar o sistema. O foco dele é atender o hóspede que está ali, é o engenheiro de manutenção ir lá e arrumar uma torneira. É o meio, né? Exato. Então, como a gente pode facilitar isso para que ele não precise ficar olhando para esse software o tempo todo, para que esse software seja, bati o dedo aqui, já sei, putz, eu preciso pro andar 5 no quarto 503 porque eu preciso arrumar o chuveiro, entendeu? Isso é muito bacana. Eu fiz um estudo em outro contexto em que para um determinado time eu criei um objetivo e mensuramos de uma maneira bem parecida com essa. Eu tinha uma taxa de completude que a gente determinou por design. Então o design influenciava diretamente naquilo. Com certeza. Essa é uma situação bem comum e reforço, né? Ela cada vez mais próxima. Muito. Então a gente tem as visões de tecnologia, produto, design, dados, etc., cada vez mais conectadas, porque você tem agora um produto com um ciclo de vida mais coeso, eu diria. Porque a gente tinha até quase que um Fordismo dentro do Squad, né? Porque daí tinha o Discovery que vinha, daí eu entrava no processo de prototipação da tela, ele entrava Discovery do designer. Isso, exatamente. Não, agora é todo mundo... Eu acho que dentro do meu conceito, todo mundo sempre foi responsável por isso. Eu acho que até está mais fácil de a gente trabalhar dessa forma. E o que vocês entendem que é o futuro da nossa profissão de fato? Porque, olhando, com até algo que a gente já comentou aqui, que a academia talvez não tenha preparado as pessoas para esse momento, o mercado está preparando meio a forceps essa história, então a gente está vivendo isso. Como vocês estão vendo que a profissão vai se desenhar daqui para frente? Eu acho que talvez tudo que a gente falar aqui, daqui 2 semanas, seja mais Pode verdade. ser diferente. Pode ser tudo, né? Mas eu enxergo que, até o Gustavo falando, que os caminhos hoje, esse processo, esse Fordismo, vamos dizer assim, ele não existe mais. Talvez ele nunca existiu, né? Talvez ele ficava muito no nosso pensamento, né? Mas inclusive a líder de design da Anthropic deu uma palestra sobre isso. Eu não sei se vocês chegaram a assistir. Não vi. Eu passo para vocês depois. É fantástico, assim. Ela começa falando sobre esse processo de design tradicional e depois ela joga fora tudo que ela falou. Falando que ela meio que coloca que o processo morreu, mas existe um processo no meio desse processo que morreu, né?
Então, é muito engraçado que eu acho que esse designer, para o futuro, ele vai ser um designer que consegue ter essa visão mais holística e consegue ser mais adaptável às etapas que não são lineares, né? Então, esse Ótimo, designer não concordo. linear é o cara que vai se dar bem. Isso, então até dentro da tua própria análise aí, talvez nós tenhamos cada vez ciclos de vida mais curtos Com do, certeza. do processo para que a gente coloque as coisas na Na rua rua. o quanto antes É. para poder prototipar, para poder colher resultado e melhorar isso. E você, Andrew, como você está vendo o futuro da profissão? Eu vejo bem próximo essa linha, talvez um pouco mais atrelado ao resultado e por etapa menor. Então, a gente ter micro resultados constantemente sendo avaliados, até por conta das mudanças. Então, pô, o que funciona melhor? É isso ou aquilo? Descarta, testa, volta, itera. Isso não há de se perder, na minha concepção, a iteração é perene, mas o conseguir fazer, o sair do outro lado, né? A liderança influencia muito nesse processo. Muito, demais, assim. Todas as camadas de liderança vão ter um impacto violento, assim. Não tem como E fugir. aí tem uma coisa que aí vocês estão, imagine que eu estou aqui, sou o CEO da companhia de vocês, e agora eu queria saber, puxa, você precisa de product designers no seu time. Qual que você entende que é o grande valor do product designer para a companhia? Pode começar por você, ou o Andrew ganha 1 minuto para ele pensar. Tá. Sair no lucro já. Eu acho que o grande valor hoje do product designer para as empresas é muito. E se a gente pega muito o que tem se falado fora do Brasil, a gente falou muito sobre design e negócio, mas a gente pega lá fora, todos os líderes de design das empresas grandes, eles falam muito sobre craft, né? Uhum. Então, eu acho que o diferencial ainda do designer é o olhar para o craft, né? Óbvio que a gente precisa olhar para o business, é óbvio que a gente precisa entregar resultado, mas essa visão, esse visual que o designer consegue entregar, a IA não consegue entregar. Sem dúvida. Né? A gente estava falando até desses posts e anúncios que são todos iguais. Preto com dourado. Preto com dourado. Exato. Então, aí você consegue ver uma diferença brutal, assim, do que um designer consegue entregar operando a IA e um não designer entrega operando a IA. É Sem muito dúvida. diferente. Muito. Então, eu acho que esse refino visual é algo muito valioso na forma que eu enxergo, e o designer que consegue ajudar os product managers a entenderem o que deve ser feito. Porque tudo pode ser feito hoje, mas o que tem que ser feito? Exato. É a grande pergunta. É a Exato. pergunta do milhão. E é o que eu falo para os meus designers. A gente precisa ser amigo dos product managers para a gente poder tentar direcionar eles para o que deve ser feito. Porque eles vão querer fazer tudo. Porque hoje eles dão 2 prompts, eles têm um produto inteiro, né? Mas o que deve ser feito? Isso que eu acho que é o grande diferencial do designer. Ele tem esse entendimento, e aí ele precisa entender de negócio, de tecnologia, de métrica, de design, ter repertório, para poder fazer esse contorno junto com o product manager e aí ter esse valor que a empresa precisa. Andrew. Muito bacana. Eu acho que esse na minha visão, um refino, é um futuro, é o ideal, né? E que o designer não se desprenda disso, né? Que ele mantenha suas raízes. Mas para fazer acontecer o resultado ainda, eu acho que agora, principalmente agora, que tudo está construindo tudo junto, sabe? Eu vejo uma bola de neve descendo a montanha. O resultado é muito crucial. Se a gente consegue obter resultado, a gente expande time, cria vertente, né? Consegue trazer mais dinheiro. Então, isso é fundamental também na minha visão. Se eu fosse contratar agora, eu priorizaria alguém que traz resultado, independente do como. Perfeito. Eu concordo muito com vocês e eu reforço, né, que acho que a capacidade de entender pessoas, entender problemas e contar isso para alguém é um dos fatores que ajuda demais esse processo de construção de produto, construção de valor. E até eu vi uma provocação dias atrás aqui falando que nessa época de IA, dos flyers pretos com dourado que a gente tem visto proliferando no nosso Instagram, e até hoje eu estava numa discussão, estava num evento de IA hoje, inclusive, e as pessoas falam, puxa, mas o LinkedIn hoje em dia é um artigo escrito por IA e alguém que foi lá, copiou esse texto, pediu para a IA responder um comentário para parecer inteligente, e aí outra pessoa que fez uma réplica com IA também, e ninguém está entendendo nada do que está falando ali. Então, é muito fácil até você ver esse tipo de coisa. E a gente tem visto que cada vez mais o luxo, o diferencial, na verdade, é algo construído por humano também. Então, quando você tem o olhar do humano,
Então, eu acho que nunca vai ser 100% IA, Uhum. nunca vai ser 100% humano. Acho que não temos mais essa Já passou. clareza. Já foi, né? Mas eu acho que o refinamento humano é o que é o diferencial, é o luxo, é o que está trazendo o verdadeiro valor. Então, pessoal, aí eu quero primeiramente agradecer a presença de Prazer. vocês aqui. Foi um papo maravilhoso para mim. E queria que vocês me contassem como o pessoal faz para encontrar vocês, seja em redes sociais, e deixar o recado final de vocês. Putz, eu sou muito ruim com redes sociais, eu não apareço nunca, né? Mas tem o meu LinkedIn, pode procurar lá por Guilherme Lencin, provavelmente vai ser o único no LinkedIn com esse nome. Podem me mandar lá a solicitação de amizade, eu aceito todo mundo. Podemos trocar ideia também, eu sou muito acessível, apesar de não aparecer, eu sou bem acessível. Que recado final que eu posso dar? Acho que eu vou dar um recado final para esses designers que ainda estão brigando com a inteligência artificial e brigando que não tem que fazer código e não tem que fazer protótipo com IA e tá, né? Eu acho que é um recado para eles que, pessoal, por favor, vocês vão ficar sem emprego. Baixa a guarda. Exato. Senão vocês vão ficar sem emprego. Andrew? Meu LinkedIn é Andrew Yuscher, com CH, André com W, Yuscher com CH, Andrew Yuscher. E meu recado é: não desistam de se projetar nesse momento, que é um desafio enorme. Muito. Vão atrás de aprender, de ensinar, de colaborar, porque isso assim, todos nós precisamos disso agora e é o que vai trazer resultado de fato. Boa, pessoal. Então, meu muito obrigado. Esse foi o Na Mesa com Gigantes, mais uma vez. Então, agradeço aqui a audiência de vocês. A gente volta logo com mais um tema falando de construção, de tecnologia, de design, de produto, que é um pouco do que a gente gosta de comunicar e também aqui para que o mercado aproveite desse conteúdo e da experiência dessas pessoas maravilhosas que aqui estão. Fantástico. Então, muito obrigado. Reforço aqui, eu sou Christian Pedroso. Você pode encontrar no meu LinkedIn, pelo Christian Pedroso, meu Instagram, @ckpedroso. Então, você vai me encontrar e pode ter certeza, eu vou conversar com você, eu vou te ajudar a encontrar o melhor caminho para seu desafio de produto. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigado, Andrew. Obrigado, Grande abraço. Christian, obrigado. Valeu. Valeu.